Boa noite, Pedro. O nosso grupo vai apresentar o trabalho sobre genética forense. Nós somos os integrantes do grupo. Eu sou a Ana Carolina. Eu sou a Taine. Eu sou a Isabela. Eu sou o Diego. Eu sou a Cássia. Eu sou a Franciele. E eu sou a Haruna. Olá, meu nome é Harumi. Nosso grupo escolheu o artigo Aplicações da Genética Forense no Contexto da Perícia Criminal, uma revisão da literatura. Nossa apresentação é composta por uma apresentação das autoras, um resumo do artigo, introdução, objetivos, metodologia seguida da discussão e resultados, e abordaremos também tanto a conclusão das autoras quanto a do nosso grupo. E ao final teremos as referências utilizadas para esse artigo ser feito. As autoras são Juscelia Araújo, graduanda do curso de Biomedicina, e a Alana Cibele, que é bióloga, mestra em Biologia e Biotecnologia e doutora em Biotecnologia. Esse artigo faz parte de uma avaliação de TCC, trabalho de conclusão de curso. O artigo aborda sobre a área da perícia criminal, que utiliza a ciência forense, pois apresentam técnicas que facilitam na investigação do delito, através de coletas de materiais obtidos nas cenas do crime. Dentre elas, a genética forense se destaca por solucionar casos de filiação, criminalística biológica e identificação individual, as quais esses artigos deram base para duas vias de discussões. São elas as técnicas moleculares da genética forense e a potenciabilidade e os desafios da genética forense. Para a compreensão dessa temática, foram apresentadas, ao longo da discussão, a contextualização e a particularização desses resultados. Notou-se que, dentro da área da ciência forense, a biomedicina torna o exame pericial em uma ampla variabilidade de vestígios, que exige diversas metodologias e técnicas de áreas distintas, para que o resultado seja objetivo e concreto, que é a finalidade da investigação criminal. Introdução. A perícia criminal tem como significado habilidade especial e é uma técnica utilizada no mundo inteiro com o intuito de buscar provas consistentes que dão respaldo ao jurídico. Diante disso, verifica-se que a genética forense possui alta importância na área criminal, visto que a partir de sua utilização, os crimes podem ser desvendados, esclarecidos por meio de uma precisão científica. A genética é fundamental para a identificação de vítimas e para resoluções de crimes. O primeiro caso solucionado por meio de exame de DNA foi o assassinato de uma jovem num vilarejo na Inglaterra no ano de 1983, no qual a polícia, por meio de exames com amostras de sêmen, concluiu que ela tinha sido estuprada e assassinada. Partindo desse ponto histórico, a partir desse início, com o passar dos anos, a evolução das ciências criminais alcançou inúmeras melhorias e inovações tecnológicas. Diante disso, verifica-se que a genética forense possui alta importância na área criminal, visto que a partir de sua utilização, os crimes podem ser desvendados e esclarecidos por meio de uma precisão científica obtida através de amostras executadas com qualidade. Objetivos. Os objetivos desse trabalho são analisar o papel dos marcadores moleculares na genética, aprofundar a reflexão sobre o funcionamento do laboratório de genética forense, descrever os principais campos e técnicas da biologia forense, juntamente com um breve histórico de campo, esclarecer dúvidas sobre o DNA, suas características através de técnicas moleculares utilizadas em elucidações forense e descrição, estudo da estrutura, função e transmissão de características hereditárias, refletir sobre a importância do campo científico através de técnicas e conhecimentos de genética e biologia molecular, no auxílio à justiça, particularmente no que diz respeito à elucidação de crimes. Descrever a importância do uso da biologia molecular no âmbito forense, os benefícios da aplicação da lei, bem como a evolução e a contribuição do banco de dados de perfis genéticos no país, através de relatórios emitidos pela Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. Descrever a importância da biomedicina na biologia molecular e hematologia forense. Materiais e método. O método utilizado foi uma revisão integrativa de literatura, em que um dos propósitos é juntar a literatura, compreender e reforçar a importância da pesquisa para subsídio de tomadas de decisões.
A questão norteadora utilizada foi quais as principais amostras biológicas analisadas e técnica utilizada na genética forense, descrita na literatura. Para obtenção de dados, a coleta aconteceu em outubro de 2020, mediante a busca na base de dados CAPS, LILACS, Cielo e Medline. Os critérios de inclusão para a seleção foram artigo disponível em texto completo, artigo na língua portuguesa que tratassem a temática e publicados nos anos de 2015 a 2021. Para a discussão e resultados foram selecionados para análise artigos que possuíam como foco a temática abordada. Foi realizada uma busca no periódico CAPES, sendo encontrada 244 publicações, após a realização de alguns filtros estabelecidos, como critérios de inclusão, títulos e resumos, exclusão por fuga de tema, entre outros, restaram 14 artigos para serem incluídos nessa revisão. Os artigos foram analisados e interpretados em quadros que descrevem as características, como número, autor e método. Por se tratar de uma pesquisa que utiliza uma base secundária de acesso público como fonte de dados, não é necessária a aprovação de um comitê de ética em pesquisa para fazer o estudo. Técnicas moleculares na genética forense. A aplicação da biologia molecular para a investigação de crimes tem evoluído, proporcionando mais espaço para a genética forense nas questões investigativas. Apesar de ser mais direcionada para a identificação humana e teste de paternidade, sua investigação se dá pela realização de técnicas de DNA obtidas de ossos, fios de cabelo, sangue, tecido, sêmen, dentre outros. Para alguns autores, o uso de marcadores epigenéticos na prática forense é útil, pois possibilita a avaliação de como e quando esse material biológico foi exposto à cena do crime, além de conseguir estimar a idade dos envolvidos. As principais técnicas usadas para a análise da molécula de DNA são reação em cadeia polímeras, poliformismo de fragmentos de restrição, sequenciamento de DNA, eletroforese e DNA em gel. A reação em cadeia polímerase é uma técnica muito utilizada por ter baixo custo, fácil aplicabilidade e alta especificidade em relação às outras técnicas. O sequenciamento de DNA possibilita a obtenção do código genético do material biológico analisado, porém há necessidade de uma comparação, seja com uma amostra de suspeitos ou de um banco de dados. A investigação forense no Brasil nos últimos anos teve um crescimento significativo e esse avanço está relacionado às técnicas de biologia molecular juntamente com a hematologia forense. Isso reflete na inserção da categoria profissional na análise forense, em que o biomédico forense se configura grande ator nos laboratórios especializados, contribuindo assim para os resultados fidedignos. Potencialidades e desafios da genética forense. A área de perícia criminal exerce dentro da polícia a análise de amostras de crime por meio de exames que servem de base para a condenação ou soltura do suspeito investigado. Com o avanço da ciência biomédica, surgem diversas novas tecnologias e técnicas, dentre elas a ciência forense, na qual se utiliza novas terapias em larga escala. A genética forense trabalha para que investigações sejam feitas com mais precisão através de análises genéticas, pois é importante lembrar que com o estudo de qualquer vestígio biológico é possível identificar o indivíduo que o vestígio pertence. No Brasil, houve um grande avanço na investigação forense e na tecnologia usada, tendo então o reconhecimento da genética na perícia criminal e necessidade de regulamentação da mesma. Mas ainda existem muitas críticas em relação aos recursos usados, por isso a importância de estudos e aprimoramentos dessas técnicas no país, além da capacitação de profissionais. Conclusão das autoras. Percebe-se que as áreas auxiliares da ciência forense trabalham em conjunto às perícias e esclarecimento de crimes. Profissionais qualificados tornam o exame pericial como uma ampla variabilidade de vestígios e técnicas distintas, para que o resultado possa se concretizar com um objetivo. Mostram que há uma possibilidade de expansão nas pesquisas e melhorias da área forense em biomedicina e que possam futuramente pôr em prática as melhorias para que as pessoas se adaptem aos seus contextos de trabalho. Conclusão do grupo.
Por fim, no decorrer do artigo foi possível perceber a importância da genética forense e como ela foi desenvolvida ao decorrer dos anos. Nela é possível utilizar técnicas e métodos para assim fazer ligação com a perícia criminal. A sua importância em trabalhos laboratoriais em busca de respostas sobre as investigações é crucial. Podemos perceber também o papel indispensável do biomédico na ciência forense e o quanto cada vez mais se estende através de novas tecnologias. Concluímos que a genética forense avança cada vez mais, ressaltando a importância de uma regulamentação da mesma, para assim trazer mais seriedade a seus métodos e menos críticas da sociedade. E por fim, aqui estão as referências utilizadas pelas autoras para fazer esse artigo. E é isso. Agradecemos.